Que bom que você chegou. Fico muito feliz que você esteja aqui. Estamos mergulhando no estudo de um curso em milagres, e se você está chegando aqui pela primeira vez, pode estar se perguntando do que se trata este curso. Eu te convido a assistir o primeiro vídeo do canal, onde conto o que é um curso em milagres, como surgiu e por que tem transformado vidas há mais de 5 décadas. Isso lhe dará a base perfeita para tudo o que exploramos aqui. Hoje, estamos explorando algo verdadeiramente lindo, a seção final do capítulo 7, o estado de graça. E eu quero que você pense na palavra graça por um momento. O que vem? A sua mente? Para a maioria de nós, graça carrega conotações religiosas. Pensamos nela como algo que Deus concede aos dignos, algo que você recebe se foi bom o suficiente, algo que desce sobre você em momentos especiais se você tiver sorte. Pensamos na graça como extraordinária, como rara, como algo que você tem que ganhar através de devoção ou oração ou vida justa. Mas, e se tudo o que te ensinaram sobre graça estiver errado? E se a graça não for algo que você ganha, ou alcança, ou recebe em ocasiões especiais? E se a graça não for uma recompensa por bom comportamento ou um presente dado a uns poucos, escolhidos? E se a graça for, na verdade, seu estado natural, a condição em que você sempre esteve, a realidade de quem você é agora mesmo neste exato momento? Isso é o que o curso está prestes a te revelar, e vai desafiar tudo o que você pensava que sabia sobre seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e com a vida em si. Porque a verdade é que você está em um estado de graça agora mesmo. Não porque você fez algo para merecê-lo. Não porque você finalmente se tornou espiritual o suficiente, ou puro o suficiente, ou digno o suficiente. Mas simplesmente porque graça é o que você é. É sua natureza. É sua realidade. É a verdade que sempre foi verdade sobre você, mesmo quando você não sabia, mesmo quando você não acreditava, mesmo quando estava convencido de que estava separado de Deus. E aqui está, porque isso importa tanto. A maioria de nós está exausta de tentar ganhar a graça. Estamos cansados de nos esforçar para ser bons o suficiente, espirituais o suficiente, dignos o suficiente. Estamos desgastados do esforço constante de nos provar, de nos tornar aceitáveis, de finalmente chegar àquele lugar onde merecemos o amor de Deus. Temos vivido como se estivéssemos fora da graça, tentando desesperadamente voltar para dentro, sem perceber que nunca saímos. Temos batido em uma porta que nunca esteve fechada, implorando entrada em um lar que nunca realmente deixamos. O ego te convenceu de que você caiu da graça, que a perdeu, que precisa escalar seu caminho de volta a ela através de esforço e sacrifício e comportamento perfeito. E essa crença te manteve preso em um ciclo de esforço e fracasso, conquista e perda, aproximação e afastamento. Te manteve vivendo em ansiedade constante sobre se você está fazendo o suficiente, sendo o suficiente, se Deus está satisfeito com você ou desapontado com você, se você está em seu favor ou fora dele. Mas a seção 11 vai despedaçar tudo isso. Ela vai te mostrar que a graça não é um estado que você alcança, é um estado que você aceita. Não é algo que vem e vai baseado em seu comportamento. É constante, imutável, eternamente presente. E a única coisa que alguma vez bloqueou sua experiência da graça é sua crença de que você não a tem, sua convicção de que está de alguma forma fora do amor de Deus, sua insistência em se ver como separado da própria fonte que te criou. Então hoje, vamos explorar o que a graça realmente é segundo o curso. Vamos olhar a diferença entre viver em graça e viver no ego.
Vamos entender por que aceitar a graça é realmente apenas aceitar a si mesmo como você verdadeiramente é. E vamos descobrir o que acontece quando você finalmente para de tentar ganhar o que já é seu e simplesmente se permite recebê-lo. Este pode ser um dos ensinamentos mais libertadores em todo o curso. Porque uma vez que você entenda que já está em um estado de graça, que nunca o deixou e nunca poderia, tudo muda. O esforço para, a ansiedade se libera, a exaustão se ergue, e você finalmente chega em casa à verdade que tem estado esperando por você o tempo todo. Vamos começar. Vamos começar limpando todos os conceitos errôneos sobre graça. Por quê? Se você é como a maioria das pessoas, te ensinaram algo sobre graça que é fundamentalmente incorreto. E esse ensinamento errado tem te impedido de experimentar o que sempre foi seu. No pensamento religioso tradicional, a graça é frequentemente apresentada como algo que Deus dá a certas pessoas em certos momentos. É retratada como um favor divino, uma bênção especial, algo que desce de cima quando Deus decide que você é digno dela. A graça se torna essa força misteriosa pela qual você espera, pela qual você reza, e que você tenta ganhar através de boas obras e vida justa. É pintada como extraordinária, como excepcional, como algo que acontece aos poucos sortudos que conseguiram agradar a Deus o suficiente. Mas o curso ensina algo radicalmente diferente. Segundo, um curso em milagres, a graça não é um presente especial. A graça não é algo que Deus concede a alguns e retém de outros. A graça não depende do seu comportamento ou sua dignidade ou suas conquistas espirituais. A graça é simplesmente seu estado natural. É a condição em que você está agora mesmo e sempre esteve. É a realidade da sua existência como criação de Deus. Pense no que isso significa. Você não teve que fazer nada para estar em um estado de graça. Você não tem que mantê-lo através de comportamento perfeito. Você não pode perdê-lo através de erros ou pecados ou fracassos. A graça não é algo que vem e vai. Não é algo em que você entra e sai. É constante. É imutável. É tão permanente e inalterável quanto sua própria existência. Por quê? Porque a graça está intimamente conectada com sua verdadeira identidade. Você é a criação de Deus. Você é amado infinita e incondicionalmente. Você é completo, íntegro e perfeito em sua verdadeira natureza. E tudo isso é graça. A graça é o estado de ser amado por Deus, de ser mantido em sua consciência, de ser exatamente quem Ele te criou para ser. E já que Deus não muda de opinião, já que seu amor não flutua, já que sua verdadeira natureza como sua criação é eterna e imutável, a graça é constante. O curso está te dizendo que você nunca esteve fora da graça. Você nunca caiu dela. Você nunca perdeu o favor de Deus. Você nunca esteve separado do seu amor. Tudo isso é mitologia do ego. Tudo isso é a história que o ego conta para ti. Manter-se sentindo pequeno, culpado, indigno e desesperado para ganhar seu caminho de volta a um lugar que você nunca realmente deixou. A graça não é ganha. A graça não é conquistada. A graça não é concedida. A graça é reconhecida. A graça é aceita. A graça é permitida. Você já está nela. Você sempre esteve nela. A única questão é se você vai acreditar e aceitar isso, ou se vai continuar ouvindo as mentiras do ego que te dizem que você está fora do amor de Deus e precisa trabalhar para voltar. E aqui está o que torna isso tão lindo. Quando você entende que a graça é seu estado natural, isso transforma completamente como você se relaciona consigo mesmo e com Deus. Você para de tentar ganhar um amor que já é seu.
Você para de atuar para obter uma aprovação que você já tem. Você para de se esforçar para se tornar digno quando você já é infinitamente valorizado. O esforço exaustivo de se provar para porque não há nada a provar. Você já é exatamente o que Deus te criou para ser, e isso é graça. Isso não significa que você é perfeito, no sentido do ego. Não significa que você nunca comete erros ou nunca luta. Significa que debaixo de toda a confusão do ego, debaixo de todo o medo e culpa e indignidade, sua verdadeira natureza permanece intacta, inalterada, em um estado permanente de graça. E quando você começa a se identificar com essa verdade, em vez da história do ego, tudo muda. Você para de viver a partir da carência e começa a viver a partir da completude. Você para de implorar por amor e começa a estender o amor que já tem. Você para de tentar entrar na graça e começa a viver a partir da graça em que já está. Isso é o que a graça realmente é. Não uma recompensa, não um presente que você pode receber, mas a realidade de quem você é agora mesmo. Agora, vamos falar sobre como realmente se parece viver nesses dois estados completamente diferentes. Porque a diferença entre viver em graça e viver no ego é como a diferença entre a noite e o dia. E uma vez que você veja esse contraste claramente, você poderá reconhecer de qual estado você está operando em qualquer momento dado. Quando você está vivendo no ego, tudo é esforço, tudo é luta, tudo requer vigilância constante, trabalho constante, prova constante. Você acorda todo dia com a sensação de que precisa ganhar seu lugar no mundo. Você precisa provar seu valor. Você precisa justificar sua existência. Você está constantemente se medindo contra os outros, constantemente preocupado sobre se está fazendo o suficiente, sendo o suficiente, alcançando o suficiente. Não há descanso no ego. Não há paz. Há apenas a esteira interminável de tentar se tornar aceitável, de tentar finalmente chegar a um lugar onde você pode relaxar e se sentir digno. Viver no ego significa viver em medo. Medo de que você não é suficiente. Medo de que você será descoberto. Medo de que você vai falhar. Medo de que você vai perder o que tem. Medo de que outros verão através da sua atuação e descobrirão que você é fundamentalmente defeituoso. O ego te mantém em um estado de ansiedade constante, porque sua existência completa depende de você acreditar que está separado de Deus, separado do amor, separado da graça. E essa separação cria um senso persistente de perigo, de vulnerabilidade, de precisar se proteger. Mas quando você está vivendo em graça, tudo muda. Quando você aceita que já é completo, já amado, já íntegro, o esforço o medo se libera. O esforço constante de se provar se dissolve. Você acorda sabendo que não tem que ganhar seu lugar porque você já o tem. Você não tem que provar seu valor porque ele já está estabelecido. Você não tem que justificar sua existência porque sua existência em si é o presente. Viver em graça significa viver em confiança. Confiança de que você está sendo sustentado. Confiança de que você é amado. Confiança de que você é guiado. Você não está ansiosamente tentando controlar cada resultado porque sabe que está apoiado por algo muito maior do que seu pequeno eu. Você não está desesperadamente se agarrando à segurança porque se sente seguro em sua identidade como criação de Deus. Você não está atuando para obter aprovação porque já tem a aprovação infinita de Deus simplesmente por ser quem você é. Aqui está como... Você pode saber em qual estado você está. Se você está se esforçando, você está no ego. Se você está se tensionando, você está no ego. Se você está ansiosamente tentando fazer algo acontecer, você está no ego. Se você sente como se estivesse empurrando uma pedra morro acima, você está no ego. Porque a graça é sem esforço. A graça flui. A graça se desdobra naturalmente.
A graça não requer que você force nada, porque a graça é simplesmente a expressão natural de sua verdadeira natureza. Isso não significa que você não tome ação quando está em graça. Não significa que você se torne passivo ou preguiçoso. Significa que sua ação vem de um lugar completamente diferente. Em vez de agir a partir do medo, você age a partir do amor. Em vez de agir a partir da carência, você age a partir da abundância. Em vez de agir para provar algo, você age como uma expressão do que você já é. E esse tipo de ação se sente completamente diferente. Ela se sente leve. Ela se sente natural. Ela se sente alinhada. O ego bloqueia sua consciência da graça, direcionando constantemente sua atenção ao que está errado, ao que está faltando, ao que precisa ser consertado. O ego te mantém focado em suas inadequações, seus fracassos, sua indignidade. Ele reproduz seus erros sem parar. Ele prediz desastres futuros. Ele te compara desfavoravelmente com os outros. E enquanto você estiver ouvindo essa voz, não pode experimentar a graça que já está presente, porque sua atenção está completamente absorvida na história do ego de carência e separação. Mas quando você aceita a graça, quando escolhe se identificar com sua verdadeira natureza, em vez da identidade falsa do ego, toda a sua percepção muda. Você começa a se ver diferente. Você começa a ver os outros diferente. Você começa a ver as situações diferente. O que parecia problemas começa a parecer oportunidades. O que se sentia como ameaças começa a se sentir como convites para confiar. O que parecia evidência de sua indignidade começa a se dissolver na luz do seu reconhecimento de que você já é amado, já completo, já em casa. Viver em graça significa que você para de tentar chegar a algum lugar e começa a estar onde você está. Você para de tentar se tornar algo e começa a aceitar o que você já é. Você para de empurrar contra a realidade e começa a fluir com ela. E nesse fluxo, nessa aceitação, nessa confiança, você descobre uma paz que o ego não pode tocar, uma alegria que não depende de circunstâncias, uma completude que nada externo pode te dar ou tirar. Então estabelecemos o que a graça é e como se parece viver nela. Mas agora chegamos à pergunta mais importante: como você realmente aceita seu lugar na graça? Porque aqui está a coisa: você pode entender a graça intelectualmente, pode concordar com tudo o que dissemos, mas até que você realmente a aceite, até que permita que ela se torne sua experiência vivida, ela permanece apenas como um conceito lindo que não transforma sua vida. E aqui está o que é tão interessante. A única coisa que te mantém longe de experimentar a graça é sua resistência a ela. Você está resistindo à graça agora mesmo. Não intencionalmente, não conscientemente, mas você está. E essa resistência é, na verdade, resistência a si mesmo. Quando você resiste à graça, você está resistindo à verdade de quem você é. Você está resistindo à sua própria completude. Você está resistindo à sua própria dignidade. Você está resistindo ao amor que te criou e te sustenta em cada momento. Por que resistimos à graça? Porque aceitar a graça significa soltar toda a história do ego. Significa liberar a identidade que você construiu em torno de ser indigno, em torno de precisar se provar, em torno de lutar para se tornar aceitável. E por mais dolorosa que essa identidade seja, ela é familiar. Você sabe como ser a pessoa que está tentando ganhar amor. Você sabe como ser a pessoa que não é boa o suficiente ainda. Você sabe como ser a pessoa que está trabalhando em direção à dignidade. Mas ser a pessoa que já é completa, já amada, já em graça? Isso é aterrorizante para o ego, porque significa que o propósito completo do ego desaparece. O ego vai te dar 1000 razões pelas quais você não pode aceitar a graça. Ele dirá: mas você cometeu muitos erros, mas você machucou pessoas, mas você ainda está lutando com aquele vício, aquela raiva, aquele medo. Mas você não é espiritual o suficiente ainda. Mas você não meditou o suficiente, orou o suficiente, estudou o suficiente. O ego sempre encontrará evidência de que você não está pronto para a graça, de que precisa trabalhar mais duro primeiro,
de que precisa se consertar antes de poder aceitar que já é completo. Mas aqui está a verdade. Não há nenhum requisito para aceitar a graça, exceto disposição. Só isso, apenas disposição. Você não tem que ser perfeito. Você não tem que ter tudo resolvido. Você não tem que estar livre de todos os problemas ou conflitos ou lutas. Você só tem que estar disposto a considerar que talvez, só talvez, você já é amado, já completo, já em um estado de graça agora mesmo, exatamente como você é, com todas as suas imperfeições e lutas e confusão. A disposição é a chave que desbloqueia tudo. Quando você se torna disposto a aceitar a graça, quando você para de insistir que é indigno e se abre para a possibilidade de que o amor de Deus por você é incondicional e imutável, algo muda. Sua percepção começa a se transformar. Você começa a se ver através dos olhos do amor em vez de através dos olhos do julgamento. Você começa a reconhecer que seus erros não te definem, que suas lutas não te desqualificam, que sua humanidade não te separa da graça. E aqui está o que acontece quando você aceita seu lugar na graça. Tudo muda. Não necessariamente suas circunstâncias externas, mas sua experiência dessas circunstâncias. Quando você está vivendo a partir da graça, desafios não ameaçam seu valor. Fracassos não confirmam sua inadequação. As opiniões de outras pessoas não determinam seu valor. Você está ancorado em algo muito mais profundo, muito mais estável, muito mais real do que qualquer coisa que o mundo externo possa te dar ou tirar. A graça transforma sua percepção de tudo. Quando você sabe que está em graça, você para de ver o mundo como um lugar ameaçador onde precisa lutar por sua sobrevivência e provar seu valor. Você começa a vê-lo como um lugar onde você está sustentado, guiado e amado. Você para de ver outras pessoas como competidores ou ameaças e começa a vê-los como companheiras, criações de Deus, igualmente mantidas em graça, saibam ou não. Você para de ver circunstâncias como evidência de seu fracasso ou sucesso e começa a vê-las como oportunidades para expressar o amor que você já é. Viver em graça significa que você se apresenta à sua vida diferente. Você fala diferente. Você age diferente. Você responde aos desafios diferente. Não porque você está tentando ser uma pessoa melhor, mas porque você está finalmente aceitando a verdade de quem você já é. E dessa aceitação, o amor flui naturalmente. A gentileza emerge sem esforço. A paz se torna seu estado padrão. Não porque você alcançou algum alto status espiritual, mas porque você parou de bloquear a graça que sempre esteve lá. Então a aplicação prática é essa. Comece a notar quando você está resistindo à graça. Note quando você está se dizendo que não é digno ainda. Note quando você está insistindo que precisa fazer mais antes de merecer amor. Note quando você está rejeitando a paz porque pensa que não a ganhou. E nesses momentos, pratique a disposição. Diga a si mesmo: estou disposto a aceitar que estou em um estado de graça agora mesmo. Estou disposto a considerar que já sou amado, já completo, já em casa. Só isso. Apenas essa disposição abre a porta. E a graça que tem estado esperando pacientemente o tempo todo se precipita para te preencher com a verdade que você tem buscado em todos os outros lugares. Então aqui estamos no final de nossa exploração da graça, e espero que algo tenha mudado fundamentalmente em como você se vê. Espero que você esteja começando a reconhecer que você não está fora do amor de Deus, tentando encontrar seu caminho de volta. Você não caiu. Você não está separado. Você não é indigno. Você está em um estado de graça agora mesmo, neste exato momento, exatamente como você é. Você não tem que ganhá-la. Você não tem que conquistá-la. Você não tem que se provar digno dela. A graça é seu estado natural. É quem você é o que você sempre foi. E a única coisa que alguma vez esteve entre você e a experiência da graça é sua crença de que você não a tem. Sua insistência em se ver como o ego te vê, em vez de como Deus te vê. Então, hoje, agora mesmo, você tem uma escolha.
Você pode continuar vivendo no esforço exaustivo de tentar ganhar o que já é seu, ou você pode aceitar. Você pode se abrir para a possibilidade de que você já é amado, já completo, já sustentado no abraço infinito daquele que te criou. E essa aceitação, essa disposição, esse simples sim, a graça, muda tudo. Se este vídeo tocou algo em você, se te ajudou a ver a graça de uma nova forma, se te deu permissão para finalmente aceitar que você é digno de amor simplesmente porque existe, eu ficaria muito grata se você pudesse dar um like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir que já estão em graça e me permite saber que esses ensinamentos estão servindo você. E se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se no canal. Estamos aqui todos os dias, explorando um curso em milagres juntos, descascando as camadas de confusão do ego e revelando a graça que sempre esteve presente por baixo. Eu também adoraria se você compartilhasse este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem hoje. Alguém que está exausto de tentar ganhar o amor de Deus. Alguém que se sente indigno. Alguém que precisa lembrar que já está em um estado de graça e sempre esteve. E por favor, deixe um comentário aqui embaixo. Me conte o que mudou para você hoje. Me conte onde você tem resistido à graça em sua própria vida. Me conte o que se torna possível quando você aceita que já é completo, já amado, já em casa. Eu leio cada comentário e suas reflexões criam um espaço tão lindo de despertar compartilhado. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Obrigada por sua disposição de se ver diferente. Obrigada por estar aberto à verdade de que você está em um estado de graça agora mesmo. Você não tem que fazer nada para merecê-la. Você só tem que aceitá-la. E essa aceitação é o começo de tudo. Te vejo amanhã com outro mergulho profundo no curso. Até lá, viva a partir da graça. Ela já é sua.